Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade, fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, uma sequência das escolhas e do envio. Uma sequência litúrgica, não temporal. Nós víamos ontem Jesus chamando os primeiros discípulos. E hoje, Jesus enviando aqueles que não faziam parte dos 12, mas faziam parte de um grupo maior e que também foram enviados para a missão. E aqui, de modo muito especial, estão eu e você, em especial os leigos. Os 12 representam o colégio dos apóstolos. Então, os apóstolos que são hoje os bispos, e também vieram os presbíteros, ou seja, os consagrados. Hoje eu quero trazer essa vocação de cada cristão. Nós não somos cristãos para ficarmos parados. Não é esse o nosso chamado. Claro que existem dons para cada um, e isso é dado conforme Deus quer. Mas o cristão é aquele que se põe a caminho. Não tem outra saída. Olha o que Jesus fala no 2º versículo. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só aqui já entra essa nossa necessidade da reflexão. Se os trabalhadores são poucos, significa que cada um de nós precisa se colocar à disposição para que esses trabalhadores sejam mais. E à disposição de quem? A continuação fala: pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Nós precisamos estar à disposição de Deus para o trabalho do reino.
para que Deus, sabendo que nós nos dispomos a trabalhar para Ele, Ele nos lance, Ele nos envie. Deus não nos obriga. Deus espera o nosso sim, pacientemente. Mas Ele conta conosco, porque a messe é grande, ou seja, a necessidade é grande. Nós precisamos assumir esse compromisso. E uma coisa interessante, trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar para o reino, trabalhar para Deus. Quando nós conhecemos alguém, é natural uma pessoa que nós tenhamos uma admiração ou que nos cativou, é natural que nós desejemos ter intimidade com essa pessoa. É natural que a gente queira conhecer melhor essa pessoa. No nosso dia a dia, muitos dos que a gente tem certo nível de intimidade estão no nosso trabalho. São pessoas que naturalmente a gente passa horas junto, mesmo que não em casa, mas a gente acaba conhecendo aquela pessoa, pelo menos o jeito dela ali no dia a dia, ao fazer as coisas dela. O chamado para trabalhar no reino do Senhor, trabalhar com Ele, também nos leva a conhecê-lo de modo mais profundo. Também nos leva a ter intimidade e Ele naturalmente vai se revelando a nós. É natural. Por quê? Porque você se coloca à disposição de Deus. E da parte dele, ele já está à nossa disposição. Portanto, também para ir crescendo na intimidade com o Senhor, é importante que a gente esteja onde Ele mais profundamente se encontra. E a missão do Senhor, a palavra diz, é anunciar o reino de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Então, assumir esse compromisso também no trabalho para o Senhor é grandioso nesse ponto. Nós nos comprometemos com a missão de Jesus. Lá no Evangelho, a palavra fala assim, ó, enviou 2 na sua frente a toda cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. Jesus quis assim, por isso que ele nos chama, por isso que ele nos envia, por isso que ele pede para que a gente trabalhe na igreja. A gente não trabalha para o padre, para o coordenador, não, nem para pastoral. A gente trabalha para o reino de Deus. A gente trabalha para que o reino seja anunciado e que o amor do Senhor seja conhecido cada vez mais. Tenhamos esse compromisso. É o Senhor que nos chama e Ele quer que nós passemos a ir à frente dele, aonde ele vai chegar. São João fez isso também. Jesus veio, mas São João apareceu primeiro, João Batista, para anunciar, para preparar o caminho, para preparar os corações, para que esses mesmos corações estejam abertos a receber o nome de Jesus. Façamos a nossa parte. Deus conta conosco. E por fim, que a gente saiba que a gente não deve levar nem sacola, nem bolsa, nem sandália, nem coisa alguma. E que somos enviados
no meio de lobos como cordeiros, para que a gente não vá desiludido. É difícil. Ser cristão não é fácil. Ser cristão, dar o testemunho de vida em Jesus, exige sacrifícios. Mas a gente faz, não porque a gente está com uma bagagem imensa, não porque a gente tem grandes dons e talentos. A gente faz porque a gente primeiro se esvaziou de nós mesmos. Não fazemos nada para deixar que o trabalho seja feito exclusivamente por Deus. É Ele que vai providenciar a bolsa, a mochila, a sacola, o cajado, a sandália. Tudo é Ele que faz. A nós cabe nos despirmos de nós mesmos, nos entregar a Ele e deixar que a graça vá acontecer. Porque lembrando, o trabalho é para Deus. E se é para Deus, é Ele que executa. Ele só pede para cada um de nós a nossa disponibilidade. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque sendo tão pequeninos, ainda assim o Senhor escolhe e escolheu que nós façamos parte da tua obra. Te agradecemos por essa confiança e te pedimos que o Senhor permaneça conosco, pois não temos condição de fazer absolutamente nada se nos afastamos de ti. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco para sermos fiéis. Fica conosco para executarmos a obra conforme tu desejas. E dai-nos o teu Santo Espírito. Amém.